posso ir sozinho. Eu posso tentar dar uma cartada a mais. Eu posso começar eu construir minha própria história. E aí foi quando eu conheci a questão da hora do pastel, naquele tempo. Estudei referente sobre questão de franquia. E entendi que a franquia é um atalho para o empreendedorismo. É muito mais fácil hoje você empreender com pessoas, com ajuda, que hoje você partir sozinho para o mercado. Então, estou sendo a mentalidade CLT para a mentalidade de empreendedor, de dono de uma unidade. E isso foi um grande desafio. Não é fácil. Não é algo fácil você mudar a mentalidade de um dia para noite. Sim. Então, tive que buscar muitas referências. Eu acho que a gente vai bater a primeira vez 100 mil. Olha aí, coisa então, linda. Cara, em um ano, em 4 meses, um ano em 6 meses, a gente está quase duplicando aquele valor que a gente pegou no início de faturamento. E sem contar com a operação enxuta e com um ponto muito mais forte. A gente opera na cidade somente via delivery e retirada. Minha expectativa é trazer os bastidores do nosso multifranqueado na hora do pastel. A minha expectativa é saber como que ele saiu de ser um colaborador para se tornar um multiempresário, ou seja, um multifranqueado. Minha expectativa é colaborar pelo crescimento de novas pessoas. Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do Bastidores do Lucro. Hoje é um dia especial, porque hoje a gente trouxe um baita convidado para cá, que começou lá atrás como CLT, virou dono de uma loja, hoje tem 2 lojas, e eu quero convidar você para assistir até o final. Meu nome é Giovanni Praz, sou empresário, conselheiro de empresas, fundador e CEO da Hora do Pastel, sócio, fundador do Instituto LVO, escritor do livro Plante Ideias, Escolha Soluções, e sejam todos muito bem-vindos. Olá, sou Josué Saibel, palestrante, treinador, empresário, sócio fundador junto com o Giovanni do Instituto LVO e host aqui do Bastidores do Lucro. É um prazer ter você junto com a gente em mais um episódio. Vamos agradecer aqui nossos parceiros, Anola, Repediu, MBA Equipamentos, Sense, Hora do Pastel e Conexo Engenharia. Se você ainda não segue o Bastidores do Lucro nas redes sociais, @Bastidores do Lucro Podcast no Instagram. Segue a gente lá que todo dia tem conteúdo de qualidade para você. E se você está assistindo esse episódio pelo YouTube, já te inscreve no canal, ativa as notificações, ativa o sininho ali para receber todos os conteúdos que a gente posta. E também, se você está ouvindo ou assistindo pelo Spotify, vai lá nos 3 pontinhos, clica em avaliar programa e dá 5 estrelas, porque daí dessa forma o Spotify vai entender que esse conteúdo é relevante e vai levar essa informação para mais pessoas, para que a gente consiga impactar, transformar a vida de mais empreendedores pelo Brasil e pelo mundo afora. Muito bom, e se você já nos assiste e não fez isso ainda, tá rateando, né, meu? Tá perdendo tempo, né? Quantas oportunidades perdidas? Porque... No Spotify, inclusive, né, Giovanni? Tem todos os dias, além de toda quarta-feira, um novo episódio, todos os dias mesmo? Todos os dias às 7 da manhã. Todos os dias às 7 da manhã tem um áudio, que é o quadro Ponto de Virada, onde você vai ter acesso àquele insight certeiro, rápido, 2 minutinhos de áudio para você ouvir e dar aquele gás no seu dia. Então, segue a gente aí. É tão poderoso que quando a gente faz esse material, né, a gente se dedica para entregar ao máximo, a gente lá também já tem um instalo de uma coisa nova. Então, nós mesmos acabamos de tomar uma decisão em função de um dos áudios desse mês aqui, porque realmente a gente viu, cara, isso aqui faz toda a diferença. Então, acompanha porque eu te garanto que vale a pena. Vale a pena. Gente, o nosso convidado de hoje, ele era CLT, mas lá na CLT ele já trabalhava como intraempreendedor. E aí de lá ele decidiu abrir o seu primeiro negócio. De lá ele decidiu que queria dar o próximo passo. Então hoje a gente vai falar sobre mentalidade de negócio, vamos falar sobre superação, vamos falar como é possível você fazer a transformação na sua vida. Então quero trazer aqui o nosso convidado David, nosso multifranqueado da Hora do Pastel. Hoje multifranqueado, não é mesmo? Mas lá atrás como franqueado e lá atrás como CLT. Seja muito bem-vindo. Satisfação toda minha, Giovanni, Josué, obrigado pela oportunidade. Hoje quero estar contribuindo com os ouvintes, com todo mundo que está assistindo, um pouco da minha história. Pode ser que inspire mais pessoas para o empreendedorismo e conseguir compartilhar, né? Que legal. Compartilhar informações assim de qualidade é algo que realmente, além de contribuir com outras pessoas, ajuda para nós mesmos, né? Porque a gente consegue resgatar o que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado, para continuar fazendo o certo
né, mais e mais vezes, porque é isso que vai nos levar para o próximo nível, né? Inclusive, eu quero te pedir, David, para tu iniciar esse nosso bate-papo aqui, trazendo um pouquinho da tua história, da tua trajetória. Quem é o David? Como é que tu começou no teu trabalho, no empreendedorismo em si? O que fez tu chegar até o dia de hoje como multifranqueado, né? Uhum. Meu nome é David, então eu tenho 30 anos, sou natural de Franca, São Paulo. Eu me iniciei no trabalho, eu comecei trabalhando como CLT já com 13 a 14 anos, então dentro do ramo Bem calçadista. Então, meu pai, ele era desse ramo, então desde cedo ele já colocou a gente para trabalhar, no O que caso. tu fazia lá? Eu iniciei desde de pegar o couro no curtume junto com ele, queria visitar os curtumes, ele me levava junto até o fechamento. Então, Entendi. ele era gerente de qualidade, então eu fiscalizava então os terceirizados que era da empresa, e o primeiro emprego que eu tive foi dentro de um terceirizado desse. Então lá aprendi tudo, desde a parte da costura até a parte do empacotamento, a parte de despacho de... Já foi bem cedo uma baita escola, né? Se for pensar e, pô, já passou por diversos processos com 13, 14 Com anos, né? 13, 14 anos, tinha responsabilidade muito grande naquele tempo. Aonde nós trabalhávamos era na cidade vizinha. Então, o pai, por ser um cara muito mão de vaca, no caso, ele tinha carro, mas ele não queria ir de carro porque a prefeitura fornecia um ônibus. Então, a gente tinha que acordar, eu tinha que acordar 15 para 5 da manhã, porque o ônibus passava 5h30, para conseguir ir até a próxima cidade pra gente trabalhar. Justamente porque o pai era muito mão de vaca referente a isso. Então, Sim. aquele negócio vem muito hoje no empreendedorismo meu, né? Então, eu sou assim, então. Legal. Lá atrás foi uma lição também que dinheiro não dá em árvore, Não né? dá em árvore. Mas não quer dizer que a gente também tenha que deixar de investir naquilo que vai dar retorno, né? E nessa trajetória, depois dessa fase ali, 13, 14, 15 anos, qual que foi teu próximo passo? Aí eu vim para. Meus pais são separados, no caso, então eu morava com meu pai naquele tempo, e eu vim para cá que eu tive uma oportunidade aqui com a minha mãe, no caso. Então eu vim para cá passar férias, gostei do ritmo do Rio Grande do Sul, era totalmente diferente do que eu vivi em São Paulo, né? E meu padrasto naquele tempo, ele trabalhava no ramo de agropecuária e ele teve a ideia de abrir uma agropecuária e me chamou para esse projeto. Então, já com meus 18 anos, então eu já tinha um empreendimento da família naquele caso. Então comecei com a gestão da loja, essa parte junto com eles. E dali foi um dos primeiros passos. E também uma das decisões difícil também. Que não é fácil você não ter experiência, não ter. E com 18 anos você ser colocado, exemplo, com uma loja, uma responsabilidade de uma loja. Sim, com certeza. E numa época que não tinha, por exemplo, um conteúdo como esse na internet, para tu poder aprender, estudar, era que, né, mesmo que a pessoa Mas ele tem fosse cara de autodidata, 20 anos, Giovanni. Pois é. Eu não sei se tem 30 2 mesmo, anos né? atrás. 30 anos. 30 anos. Ah, beleza. Então 12 anos atrás. Então, era um momento diferente, né? É um momento que buscar o conhecimento também não era algo mais fácil, né? No dia a dia. E também era um negócio familiar, que também tem seus desafios também à parte, né? Com certeza. E aí esse negócio familiar foi algo que foi feito uma rotina, onde que era domingo a domingo, onde isso teve um desgaste muito alto, né? Dentro desses desgastes, né? O meu padrasto e minha mãe não quiseram mais permanecer naquela rotina muito louca. Que de domingo a domingo não se tem vida. E aí vem diversas coisas que hoje, dentro da hora do pastel, eu sei que se fosse feito lá atrás, processos, fosse feito toda a linha de processo, gestão de pessoas, talvez eles não estariam presos de domingo a domingo. Claro. Então, aí veio uma das escolhas que era eles venderem ou eu ficar com a agropecuária naquele tempo. E aí eu fiz foi o primeiro passo de uma escolha ruim que eu fiz naquele tempo. Eu não quis ficar. Entendi. Eu achava muita responsabilidade, eu não estava preparado naquele momento. Então foi tomada a iniciativa de vender e aí foi quando eu entrei no mercado de trabalho novamente e aí vai como CLT daí. Entendi. E aí voltou mas aí que tu entrou no segmento da alimentação? Não, ainda não. Aí dentro desse tempo ali eu comecei a trabalhar, eu voltei pro calçado, no caso, que é onde que eu tinha mais experiência, trabalhei na Beira Rio, e aí na Beira Rio, aí sim eu entrei no ramo de alimentação. Porque eu fazia dupla jornada naquele tempo. Então eu trabalhava durante o dia na Beira Rio e arrumei um freelance de final de semana numa hamburgueria local da região, da cidade.
para fazer um freelance, um extra. Naquele tempo recém tinha casado, naquele tempo tinha se casado, então a gente tava morando junto, então as contas apertaram. Então naquele tempo acho que eu comecei ganhando R$ 35 a noite, R$ 40 a noite para trabalhar sexta, sábado, domingo. Então no final do mês já dava pelo menos para ajudar o aluguel. Então Sei. foi assim que eu entrei no ramo da alimentação. Legal, e imagina, dupla jornada, né, que nem a gente fala, né, hoje olhar pra trás, a gente percebe que foi decisão certa, porque trabalha mais e se esforça, guarda um pouco mais de dinheiro, mas não é fácil, né, a gente hoje existe um momento na vida que você precisa se desgastar mais trabalhando, né, mas chega um momento que você tem que trabalhar também mais mentalmente, né, ou seja, horas trabalhadas não é sinal de resultado financeiro, né? Existe a contrapartida que você tem que olhar ali. E muito legal a história aqui, porque o início da Hora do Pastel, né, ela começou... o David já tinha uma experiência muito grande na área de alimentação, né? Foram 3 anos isso? 4? Foram quase 5 anos. Quase 5 anos, né? Trabalhando. E conta um pouquinho, né? Porque eu me lembro quando você falou isso, quando a gente conversou sobre se tornar franqueado, mas nossa operação mais antiga, né? A primeira, né? A maneira dos processos, né? Você até trouxe esse exemplo lá se na agropecuária tivesse processo e tal. Como é que pra ti os processos fizeram diferença? Não só na hora do pastel, quando você conheceu, mas em tudo na vida. Porque quando você entende o poder dos processos, você usa processo até para estacionar um carro, você usa processo para ir no banco, você usa processo para arrumar a casa em casa. Né? O poder dos processos bem alinhados. Lá atrás, quando eu comecei como essa questão de geração de cozinha, então não entendia como que era o mundo da alimentação. Então eu fazia mais aquilo que pedia e fazia. E aí, ao longo do tempo, eu vi que não ia ser aquilo que ia me sustentar. Não é aquilo que eu queria para minha vida. Então eu busquei cada vez mais oportunidade e foi onde que eu comecei a buscar mais conhecimento referente. E aí, então, enquanto eu fazia a dupla jornada, tanto na questão da Beira Rio e tanto na questão na Sagueira, na parte da noite, eu sempre procurava sempre o melhor. Então, lá dentro, mesmo lá dentro, eu dei diversas dicas, diversas coisas que eu já tinha procurado no YouTube ou de conteúdos no Instagram. Talvez isso aí vai ficar legal. Talvez se a gente fazer dessa forma, talvez se for planejar dessa forma, fica melhor. E algumas coisas foram implementadas. Então, isso iniciou dessa forma. E aí veio a parte que eu ganhei a gestão daí. Então foi aberta uma segunda unidade onde foi passar essa gestão. Mas aí, a partir de gestor, tu conseguiu também aumentar teus ganhos. A partir disso, tu juntou um capital para conseguir investir como franqueado depois? Como é que foi? E aí veio na parte da gestão, dentro dessa parte da gestão onde que eu não estava preparado para ser um gestor. Ele foi colocado... A gente acredita que a gente nunca tá preparado. Olha só, tu falou 2, 3 vezes já, né? Eu não estava preparado para assumir a agropecuária, depois não estava preparado para ser o gestor, né? Mas é interessante de avaliar isso, porque na realidade, quando tu vai dar um passo além, assim, claro que a preparação ela é fundamental. Se tu tá preparado e tal, tu consegue dar espaço mais firme, né? Mas ao mesmo tempo, será que a gente sempre vai estar 100% preparado para os desafios que surgem? A diferença talvez seja naqueles que acho que ninguém está preparado, como tu disse, mas a diferença de quem consegue é quem que no meio do caminho vai se preparando para isso, né? Isso, claro, com certeza. E aí? E aí foi que eu peguei essa gestão, aí como peguei essa gestão já o capital aumentou um pouco mais, decidi sair porque não já fazia mais sentido a Beira Rio. Então é aquela questão, começar a trabalhar mais inteligente, a parte de inteligência, que o braçal. Então saí durante o dia para dedicar mais horas para isso. E aí é onde que veio o aumento dos ganhos, só que aí naquele tempo, como eu não tinha conhecimento de muitas coisas, e lá era um local onde não existia processo, não tinha... hoje, que nem nós, na hora do pastel, hoje a gente tem na palma da mão, hoje eu sei o que eu tenho dentro da minha loja ou não. Em tempo ao vivo. Eu sei se faltar 50 gramas de carne, eu sei que se está faltando ou não. Lá não existia isso. Então não tinha controle de CMV, não existia DRE, então eu era uma pessoa que eu precisava só fazer gestão de pessoas. Lá eu precisava fazer essa parte só de gestão de pessoas. Então, essa outra parte, que é a parte que um gestor realmente precisa fazer, que é analisar números, a parte estratégica, isso não foi ensinado, isso também não era praticado dentro daquele local. Não era uma prática de ser feita. Então, agora respondendo a questão do Giovanni, sobre a questão dos processos, quando eu conheci a Hora do Pastel, que eu entrei dentro da Hora do Pastel, eu achei aquilo, cara, é fantástico. Porque aqui você coloca uma pessoa, quem trabalha com gestão de pessoas e treinar pessoas, sabe, para você ensinar,
não é algo muito simples e fácil, você não existe processos e não existe métodos, não existe. Dentro da hora do pastel, quando você coloca uma pessoa iniciante lá, em questão de 4, 5 horas, ela já sai montando, já fritando o seu pastel, já sai pronto. Então, por quê? Porque existe todo um método, todo um processo para isso ser feito. E isso, a pessoa que está dentro da operação, dá um 360 dentro da cozinha, ela, além de ter todo o conteúdo digital dentro da nossa plataforma que a gente tem, ter todo o treinamento que o gestor passa, também no seu local de trabalho, se ela não quiser perguntar, se for uma pessoa que gosta de ser mais independente, se ela quiser olhar ali, ela vai saber o que precisa ser feito. Ah, como é que fecha o pastel? Qual quantidade de recheio que vai? E isso era algo totalmente novo para mim. Sem contar os processos, planejamentos semanais, desde questão de limpeza, desde questão de tudo tinha processo. Se fosse para mexer no computador, existia um beabá para seguir. Então ficava muito fácil para as pessoas ensinar aquelas pessoas. Claro. Quando tu inicia, porque rola muita gente que acaba trazendo novos funcionários, né? Então, tu vai trazer um novo colaborador ali, tu tendo esses processos, isso facilita muito Porque a iniciação dele, né? imagina você contratar uma pessoa, eu sempre digo, é possível, mas não quer dizer que seja fácil, né? Então você tem recurso humano lá fora que você traz para tua empresa. Então tem que primeiro comprar os valores da empresa, a cultura, e aí tem que ter as técnicas para aquele cargo específico, né? E aí se você olhar para o mercado hoje, de todos os nossos colaboradores, talvez 90% nunca sequer trabalharam com alimentação. Como franqueados também, se a gente olhar 70%, 80% dos franqueados nunca trabalharam nem sequer com alimentação. Mas você tem um processo e segue. E o processo ele é importante em qualquer empresa, né? E uma das facilidades que ele encontrou talvez foi pelo fato de que ele tinha experiência do sem e do com, né? Então, acho que isso ajudou também a entender o valor do processo. Claro. Porque a gente percebe isso hoje, quando a pessoa já tem a experiência de como é sem e ela vê que com é desse caminho, é talvez um atalho, um pouco mais fácil, ela dá mais valor. Quando a gente pega alguns colaboradores novos que não entendem ainda o poder do processo e tal, às vezes demora um dia, 2 para aquela ficha cair. E aqui eu acho que pelo fato de ter tido o entendimento de como é que funciona sem e como é que funciona com, e tu ter pesquisado também no mercado de alimentação, ter conhecido outros players também, acho que facilitou você olhar com aquilo como uma vantagem, né? Não como uma coisa chata. A gente tem, né? Eu me lembro, a primeira vez que a gente iniciou lá atrás, na hora do pastel, a criar os processos POPs, né? E tal. Os primeiros era uma bíblia mesmo. Tipo assim, era chato, assim. Esse cara, não é por aí, vamos gravar vídeo. Vamos fazer desenho, vamos lá. É importante, mas não adianta eu dar uma bíblia pro cara ler lá. Não vai, né? Não vai. E aí não adianta eu cobrar resultado, né? É que nem eu contratar um cara pra consertar o pneu do carro, por exemplo, e não dar uma chave de roda pra ele e não dar um macaco pra ele erguer o carro. E são Tipo perfis assim. também, são perfis de pessoas. Tem pessoas que aprendem melhor fazendo leitura, pessoas que aprendem melhor com vídeos e pessoas que é na prática. E hoje, dentro da hora do passeio, existe as três. Hoje tem a parte dos processos na parede, que ele é leitura. Dentro da nossa plataforma do Sults, então é vídeos educacionais mostrando como fechar o pastel. E também o gestor é preparado para fazer aquilo. Eu faço, você observa, depois você faz e eu vou analisando e vou consertando. Então é muito isso. Então tem as três formas da aprendizagem hoje dentro. Do processo, conta um pouquinho do processo de, cara, a gente já tá pulando como franqueado, mas vamos até nós chegar lá só para falar das contratações, por exemplo, que é a gente olhar assim, não adianta a gente ter essa nave, então, para pilotar, vamos imaginar que o modelo de negócio ali seja um veículo. Então, eu sou o piloto, mas eu preciso dos bastidores ali, eu preciso das pessoas, né? Mas existe até um método, né, para que a gente consiga recrutar os melhores para cada área, né? Tem um processo por trás. Mas antes de chegar lá, então, conhecer os processos e dali em diante, como é que foi o andamento para depois se tornar franqueado? Tá. Aí foi uma tomada de decisão de chave. Então, onde eu era, como você um empreendedor, que é quando você está empreendendo no comércio de outra pessoa, tá empreendendo para alguma pessoa. E aí foi a virada de chave que eu pensei, pô, eu posso ir sozinho. Eu posso tentar dar uma cartada a mais. Eu posso começar eu a construir minha própria história. E aí foi quando eu conheci a questão da hora do pastel, naquele tempo. Estudei referente sobre questão de franquia. E entendi que a franquia é um atalho para o empreendedorismo. É muito mais fácil hoje você empreender com pessoas com ajuda que hoje você partir sozinho para o mercado.
Porque hoje dentro de uma franquia, você já tem os processos definidos, já tem mapeado, já tem a fixação da marca, já tem uma empresa de marketing por trás. Porque hoje, quando o cara vai precisar fazer sozinho, vou começar minha marca sozinho, ele precisa fazer tudo isso ao mesmo tempo e às vezes não faz nada. E já com franquia, você precisa dirigir, que nem o Giovanni falou. Eu te dou o carro para te dirigir, mas esse carro já está pronto. Mas quando você começa o negócio do zero, às vezes você tem que montar o carro para depois você dirigir. Sim. Então, foi... E aí, por que a hora do pastel? Porque então, beleza, tu teve essa visão de franquias, né? Uhum. Mas por que tu escolheu a hora do pastel, no caso? E era cliente, comprava quase toda semana também. Aí vamos lá. Talvez aí já tá um ponto. É. Tá, talvez aí já seja um dos pontos que te ajudaram a tomar a decisão, né? Sobre a questão da tomada de decisão. Enquanto eu era gestor dentro dessa barbearia local, a minha mulher era gestora também na unidade de Sapiranga. Foi quando... Vai ter uma brincadeira, porque ela não trabalhava nesse ramo, e aí foi quando surgiu a vaga. A vaga na hora do pastel, como nós éramos clientes, a gente acompanhava no WhatsApp e surgiu a vaga. Daí eu lembro que eu conversei com ela e falei, olha só, na hora do pastel tem uma chance de crescimento muito grande. Porque são franquias, então, cara, eu sabia que o dono sempre estava à frente lá. Naquele tempo o Giovanni era dono, ele era o dono da unidade Sapiranga hoje, que é uma das minhas unidades. Eu falei, cara, se tu vai estar lidando direto com o dono, se você se puxar e se você dar o seu máximo, você vai ser vista mais rápido. Eu lembro que naquele tempo eu trabalhava no mercado e tudo, de caixa. E eu mandei pra ela. E foi quando ela mandou o currículo lá e foi pra parte de seleção. E aí foi feita a entrevista e foi selecionada pra vaga. Naquele tempo era como auxiliar de cozinha. Então ela iniciou como auxiliar de cozinha. E em questão de acho que 2 meses ou 3 meses, ela já subiu pra atendente. Que atendente daí tinha as metas pra bater, tinha as questão hoje dentro da marca, a gente trabalha com atendentes sobre isso, né? Vender a porção de batata, sempre aumentar o ticket médio. Claro. E dali pra frente, deu mais uns 2 ou 3 meses, ela assumiu a gestão da unidade. Então ela já estava com aquilo. Então por isso a comparação. Então dentro de casa a gente conversava. Então mostrava sobre o meu serviço, ela mostrava sobre o dela. Pô, aqui eu não tenho isso. Aqui, cara, eu tenho tudo isso, todo esse suporte. Ah, mas aqui eu não tenho. Sim, tu foi tendo as comparações. Pô, tendo as comparações, onde cada um estava exigindo a gestão. Então eu via que às vezes ela abria o sistema, ela tinha todos os números na palma da mão. E ela me explicava o porquê precisava fazer aquilo. E uma coisa fantástica, ela não precisava ficar na operação. Já no meu antigo eu precisava estar preso dentro da operação. E ela já não. Ela tinha essa flexibilidade. Porque exigia métodos, exigia prática, foi treinamentos, foi diversas coisas. Ele tem uma coisa legal que a Jéssica ali, ela usou todos, né? Senão não estaria na empresa, né? Mas 2 dos principais valores, senso de dono. Então eu me lembro que eu podia ficar... Porque foi um momento que nós estávamos expandindo a hora do pastel. E um dos motivos depois de fazer a venda também, eu cheguei a ter 5 lojas próprias, né? É porque eu também tenho que dar atenção aos franqueados. E não era o momento para eu focar nas lojas próprias e sim na marca como um todo, né? E ela pegou 2 valores principais, assim, senso de dono. Então ela já era dona sem ser dona, né? E melhoria contínua. Porque, veja só, ela não era do ramo, né? E ela foi para produção, foi para atendimento, ela teve as habilidades e todo o treinamento que nós dávamos, toda a parte que nós usávamos, material que ia pro Academy, ia lá e devorava aquele material. Legal. E não é, porque o Giovanni era meu chefe, não, é porque queria crescer. Parte muito do pessoal. Não adianta ter todas as ferramentas se você não quer. Sim, então claro. Partia muito dela a fome de crescer, né? E aquilo, né? Enquanto você tá dando a sua energia em um lugar onde você não tem chance de crescimento, tá parado. Mas quando você tem uma chance de crescimento, cara, e aí você voa. Isso é em tudo, né? Eu vejo, por exemplo, eu dou mentorias, assim como eu fiz para vocês, para os... Na pra convenção, os, e depois, na convenção, a palestra que foi um show, né? E depois mais o trabalho de mentoria. A mentoria online ali e tal, né? Semanal, enfim. Mas, e assim como eu fiz para vocês ali, para várias outras marcas, e eu vejo que isso é natural, assim. Não, tu dá um conteúdo, dá um determinado tema de casa ali, né? Para a pessoa aplicar aquilo que foi ensinado. São todos que aplicam? Não, né? E isso demonstra o quê?
demonstra justamente a proatividade que tu tá falando que ela teve, né? Que a tua esposa teve ali, demonstrando como que ela queria crescer ali. Então, acho que já é um ponto que é importante. Né? E vem também o legal de apoio em casa, né? Uhum. Então podia, daqui a pouco, dizer, não vai, não, vou te puxar pra baixo. Mas não, a força do casal também, que isso é muito legal de trazer também. O quanto que um casal que pensa junto, eles podem até ter pensamentos e opiniões um pouquinho diferentes, mas tem uma visão junta. Vamos crescer como família, né? Isso faz toda a diferença, né? Sim, com certeza. E ambos queriam ir pro mesmo caminho, né? Então, todos queriam, tanto eu, tanto ela, queria sair realmente do CLT. Sim. Então, só que sem recurso financeiro naquele tempo, começando com recém-casados, pagando aluguel, tudo, fica um pouco mais difícil, né? Sim. Não é impossível, fica difícil. Então, tem que buscar aumentar sua renda. Aumentando sua renda, tem que evoluir tanto o seu mental e tanto você prestar melhor serviço para onde você está. Claro. Então, foi essa tomada de chave. Então, ela ficou de gestão, eu fiquei de gestão em outro local. Perfeito. Aí, eu fiquei de gestão na parte, nessa hamburgueria local, eu procurei daí ir na parte do dia trabalhar também. Aí fui para numa mega empresa que é a GetNet. Que daí, como eu já tinha mapeado o meu caminho que eu queria empreender, eu precisava entender mais de números. Então, a GetNet me trouxe muito isso. Então, lá eu tive diversos gestores, deixar aí um abraço pro Fábio Stefanella aí, que foi um grande gestor meu aí, que me ajudou bastante até na decisão e tudo, quando eu falei para ele da decisão da compra da hora do pastel e tudo, ele sentou comigo, criamos planilhas, porque eu não era um cara muito de planilhas, como como eu falei, eu não exercia isso como gestão, então ele me ajudou nesse passo, e a GetNet me ajudou muito referente nisso, de entender sobre feedbacks, onde a gente tinha feedbacks semanais, tinha alinhamentos, que isso não era na prática do meu dia a dia isso. Então isso eu fui aprendendo lá. Sobre a questão de hierarquia, de coordenação, supervisão, falar com outras áreas, né? Ter relacionamento com outras áreas que facilitava algumas coisas no meu próprio atendimento, né? Então foi mais ou menos isso. Eu fui trilhando para mim virar empreendedor. Eu sabia Legal. que eu precisava alguns conteúdos, eu precisava evoluir até a tomada de decisão da compra. Bacana. E aí, então, teve toda essa trajetória, adquiriu, então, a primeira unidade ali e começou, de fato, no mundo do empreendedorismo. Isso, aí veio a primeira unidade, né? Onde foi junto com a Jéssica, referente àquilo. Veio a primeira unidade, então, foi a tomada de decisão, o ponto de partida. Eu acho que, às vezes, a pessoa fica pensando naquilo de querer e não executa. Uhum. Então, veio e começamos. Com diversos desafios, porque é outro tipo de mentalidade. Então, tô sendo a mentalidade CLT para a mentalidade de empreendedor, de dono de uma unidade. E isso foi um grande desafio. Não é fácil. Não é algo fácil você mudar a mentalidade de um dia para noite. Sim. Então, tive que buscar muitas referências, Mas tu entende que não foi do dia para noite. Eu sempre falo isso, né? A gente comentou em outras oportunidades aqui. Na realidade, toda a tua trajetória, ela foi te formando como empreendedor, mesmo que tu não era, que tu estava trabalhando para alguém, né? Então tu foi tendo essa visão dentro dos outros negócios que tu foi para te formar e poder startar como empreendedor. Óbvio que foi desafiador, óbvio que foi difícil, mas assim, óbvio que uma decisão ela foi naquele dia, então do dia para noite. Mas na prática tu carregou toda a tua experiência junto, né? tudo junto. Não, perfeito. Mas é essa visão mesmo. Às vezes o cara acha que é naquilo, mas sim, toda a minha trajetória foi se desenhando para chegar naquele ponto. Sim. E vai te preparando, né? Que nem a gente falou, né? Realmente ninguém nunca tá preparado, né? Mas aí é o passado, né? Os desafios, os acertos e os fracassos, e muito mais vezes os fracassos, tanto os nossos como os de outros que estão ao nosso redor, são os que mais nos ensinam lá na frente. E isso vai nos fortalecendo, né? Então, errar é aquela coisa, não é que a gente queira errar, mas se a gente olhar para o erro como acerto, que é o quê? Olhar o inverso daquele resultado, o que podia ter sido diferente, ele nos municia para ir lá na frente e ser mais assertivo, né? Sem dúvida, um dos motivos de você ter ido para a primeira, para a segunda loja, porque hoje o David, né, é multifranqueado, foi porque tu pegou, sei lá, 5, 10 anos de histórico,
olhou aquilo lá, mudou a mentalidade, porque sair CLT, a mentalidade já estava mudando porque você já estava com aquele desejo, né? Você já tinha, cara, eu preciso ter meu próprio negócio, cara, eu quero ter meu próprio negócio. Não sabia o que era ainda, mas já estava aquela semente plantada. E aí você então teve. Beleza, só que aí veio aquele, né, choque de realidade. Agora não tem mais como voltar atrás, agora tem que mudar mesmo. Mas você o subconsciente já estava construído. Aí é no dia a dia e tal. Mas aí nessa transição para a segunda loja, é uma nova mentalidade também? Como é que foi essa mudança para da primeira? Então, você operou 1 ano e... 1 ano e 4 meses. 4 meses na primeira, pagou seu investimento da primeira ali e aí foi para segunda unidade. Um detalhe, Giovanni, só um comentário. 1 ano e pouco pagou o investimento, é isso? Na verdade, pagou e guardou, né? Porque você já foi pra segunda, né? Olha aí, cara. Guardou um pouco, mas aí vamos assim, a nossa média hoje na rede é a média 18 meses, né? Tá. Tem casos de 8, de 11, de 10. Mas tem casos de 20, 22. E aí vem mentalidade. O veículo é o mesmo, os processos são os mesmos, o produto é maravilhoso mesmo, mas é mentalidade. Mas mesmo assim, 20 meses é excelente, né? Na média hoje, como franquia, hoje no Brasil é 30 meses, média, né? Já é bom. Você investir lá 200 mil e levar 30 meses para recuperar, é uma coisa boa. Porque quando você recuperou depois de 2 anos e meio, aquele patrimônio que você investiu, se tá bem cuidado, ele tende a dobrar, né? Dentro desse cálculo, uma pergunta até... Dentro desse cálculo é considerado um valor de prolabore para o sócio ali. Sim. E daí depois é considerado o retorno pelo investimento. Isso é muito importante, né? Muitas pessoas não separam, mas, por exemplo, a Jéssica e o David, eles trabalhavam desde o início, mas tinha o salário deles porque eles botavam a mão na massa lá. Sim. Então tem o prolabore deles, abaixo do prolabore vem, então, o lucro líquido. E o lucro líquido é o retorno que daí a gente calcula o retorno payback. Né? Então, assim, sim, sempre pagando, né? Por exemplo, hoje está com 2 unidades, né? E hoje não tem mais prolabore nas unidades, né? Tem, no caso, como um valor porque ele cuida das 2, né? Mas tem um gerente em cada. Sim. Então, ele se monetiza como retirada de lucro. Claro. Né? Porque ele não exerce mais a função de cuidar daquela loja especificamente. Sim. Então, é muito importante fazer essa separação. E aí eu quero também parabenizar o pessoal do NOLA, né? Nossos patrocinadores, né? Que ajudam a gente a ter essa clareza na gestão de números, né? De DRE, de DFC, CMV, controle, lançamento. Olha só que legal. Antigamente você tinha que pegar uma nota fiscal, aí ir lá, lançar no sistema, ter margem de erro, de lançar errado. E hoje o NOLA, ele importa isso automaticamente. Quando o nosso fornecedor lá emite uma nota fiscal, já vem para o sistema. A gente só aperta o botão de conciliar estoque, botão de conciliar financeiro e já está no fluxo. Sem falar, né, do DRE. Para você, o DRE, na época, foi algo novo, né? Porque você já era gerente e tudo mais, mas eu acho que você não tinha acesso a essas informações, né? A Jéssica, quando era minha gerente, ela tinha o DRE como se fosse, a empresa como se fosse dela. Uhum. Eu acho muito importante os donos de negócios compartilharem os números com os seus gestores. Porque como é que um gestor vai saber se tá trazendo benefício ou resultado para onde ele está atuando se ele não sabe os números, né? Tem muito empresário que diz assim, eu não vou falar quanto que eu tô lucrando porque daí os caras vão achar que eu tô ganhando dinheiro, tô ficando rico. Só que na verdade, se tu não compartilha quando você tem um mês bom, um mês mais ou menos, ou e vice-versa, as pessoas sempre vão achar que você sempre tá ganhando muito dinheiro, né? Então é importante ter metas e dividir um pouquinho, né, disso com o pessoal. Isso é muito importante, isso a Hora Pastel já trouxe desde lá da essência, e vocês usaram isso muito, tanto que vocês sempre, a equipe de vocês, né, tem uns turnovers, na verdade, olha que coisa legal, os turnovers que sempre tem, né, mas são de crescimento, né, ou seja, a pessoa sai e aí não tem como mais ela subir de cargo, porque realmente chegou no teto, e vai para uma outra empresa para ganhar um salário maior por um cargo diferente. Não por simplesmente turnover de que vou sair de um fast food e vou para outro fast food. Sim. Isso vem muito de seguir ali a cultura, né, dos valores, né? Aí vem sobre a questão ali da primeira para a segunda loja, a questão, a virada de chave da primeira para a segunda foi que na primeira, o primeiro tinha que se pagar o valor da loja. Então, qual que foi a primeira estratégia? Então, a gente sacrificou a questão nós operacional. Então, nós estava como operacional. Tanto eu e tanto a Jéssica. Vamos baixar a cabeça aqui, vamos diminuir no máximo. A operação tem como a gente tocar. Era cansativo, mas era lucrativo. Até então, que a gente pagou dentro de 14 meses e ainda conseguiu para a próxima. Conseguiu muito rápido o retorno. Por quê? Claro. Porque a gente foi operacional. Só que aí vem aquela questão. Para a segunda loja não existe mais como fazer isso.
Tu faz isso por um momento, né? Senão tu estaria replicando o que teu pai fez lá no passado, né? Perfeito. E aí aconteceria o quê? Um desgaste e automaticamente tu não conseguiria sustentar isso, né? E foi aí que veio a mentalidade da segunda. Então, não era mais aquele salário do funcionário que a gente achava no início, quando a gente estava pagando a loja, talvez ele ficaria apertado se contratasse um funcionário. Mas depois, quando ela se pagou, aquele salário já não era mais um problema, ele era um investimento. E não era um problema lá atrás, só que na mentalidade que eu tinha lá atrás, ele era um problema. E também dentro da tua realidade. Tu não era um investidor, né, antes. Não. Entendeu? Tu não era um investidor que tinha ali um capital e vai falar assim, eu tenho ali 10 milhões, eu vou botar 200 mil aqui nesse negócio, vou botar 200 mil aqui, 500 mil lá. Não. Falou, cara, esse aqui é o negócio da minha vida. É isso aí. Né? Eu vou tirar de tudo que eu tenho e que eu não tenho para fazer acontecer, né? E na época morava de aluguel ainda, né? Não Naquele... era casa, apartamento próprio ainda, ou já tava começando. É que teve uma transição antes disso que que foi em 2022, quando deu as enchentes, foi quando a gente perdeu tudo que a gente tinha. Também. E teve as enchentes que eu e minha esposa morava de aluguel. Não é aquela enchente que deu agora em 24, foi uma outra que deu lá na cidade, especificamente num valão lá. E dentro dessa enchente a gente perdeu tudo que a gente tinha dentro de casa. Até a questão da moto dela também estava aquele dia na garagem, teve que refazer o motor. Então eu perdi de uma noite pro dia tudo que a gente tinha batalhado durante anos e anos e anos. A gente tinha a casa mobiliada, tudo bonitinho, com a forma que a gente queria, né? E foi em questão de uma noite se perder tudo. Sim. A Jéssica sentiu bem mais que eu, mas eu acho que ali foi uma virada que eu pensei, cara, eu tenho que mudar de vida. Eu lembro que que a gente subiu pro apartamento em cima do nosso vizinho, a Sabrina e o Vitor, que ajudou bastante a gente naquele tempo também. Eu subi pra cima, eu fiquei a noite toda acordado, porque era embaixo, era uma casa nos fundos desses apartamentos. E aí dava pra ver as coisas do boiando, o sofá boiando e tudo. E eu pensei, cara, mas não vai ser isso que vai fazer eu desistir. Cara, amanhã eu vou acordar de novo e se eu desistir aqui, se eu não for forte aqui, eu sei que ela não vai ser. Que ela não estava sendo. A mulher tem a parte mais emocional. Então, eu fui a ponta base. Então, eu falei pra ela, cara, é o seguinte, vamos construir tudo de novo. E aí veio um negócio fantástico naquele tempo, voltando para a questão da questão que vai dar um gatilho da questão de gestão. O comportamento de cada empresário naquele momento na vida de cada um. O Giovanni naquele tempo, ele tinha indústria naquele tempo, ele tinha a van, ele disponibilizou para a Jéssica o que vocês precisarem, precisar pegar comida, precisaram fazer mudanças, o que vocês precisarem. Pode me contatar que eu tô disponível. Naquele tempo ele até antecipou também a questão do 13º para a Jéssica naquele tempo. Cara, ajuda pra caramba. E já no meu outro foi aonde que eu dei a virada de chave que não era pra mais eu estar lá. Foi enquanto um se preocupava em como estava o bem-estar, o outro estava se preocupando se eu ia conseguir trabalhar. Sim. Porque não existia processo naquele tempo e era preso eu estar lá, porque senão não andava. Então, se eu não estivesse dentro, o negócio não andava. E se não andava, não faturava. Então, a preocupação era, qual que era a preocupação? Se eu ia até o serviço. Sim. Com a casa totalmente alagada e tudo. E ali foi o ponto de chave que eu entendi, cara, aqui não é meu local. Aqui não é. Foi quando deu aquele despertar que eu preciso empreender. Eu preciso sair. E aí agora voltando, agora que a gente pulou, tive que voltar, que eu tinha esquecido de contar essa parte. Agora voltamos lá pra segunda, da virada de chave pra segunda unidade. Cara, a gente ficou preso automaticamente ficou preso dentro da operação. E a operação, ela é simplória e tem como trabalhar com 2 pessoas. A gente trabalhou, tanto eu e tanto ela, e tinha mais uma pessoa na parte da noite para dar o suporte. Cara, e a gente iniciou naquele tempo com faturamento de 55, 60 mil reais. E aí, com a mentoria com o Giovanni, quando eu fui comprar, ele falou, David, aqui tá acontecendo o seguinte, ele foi transparente para mim. Sentou comigo a Jéssica, eu não consigo dar mais tempo. Então acontece, se eu não tô conseguindo dar mais tempo, a loja não está vendendo mais porque eu não consigo dar mais suporte pra Jéssica. Como dono, eu tava sendo um péssimo dono de loja. Um péssimo franqueado pra mim mesmo. Porque o franqueado precisa olhar pra loja, né? E ele precisava era dar suporte para os franqueados da Hora do Pastel.
Ele já não comportava mais ter uma unidade Sim, o própria para foco ele. dele estava na expansão da marca, na franqueadora e não na franquia. E né? treinar outros donos a terem resultado, né? E sentamos e ele explicou, ele falou, cara, eu conheço meu negócio e se você fazer isso aqui vai aumentar. E, cara, eu segui a risca. Porque vem aquilo, a humildade de saber entender de alguém que já fez algo, de passar um conselho, ou te passar e você seguir aquilo. Não achar que você... Conseguiu aumentar, tava em 55, Foi pra conseguiu. 90. Coisa linda. A gente, esse mês agora, no mês de novembro, agora, pela projeção, se tudo der certo, até o final do que vai dar certo, eu acho que a gente vai bater a primeira vez 100 mil. Olha aí, coisa Então, linda. cara, em um ano, em 4 meses, um ano em 6 meses, a gente está quase duplicando aquele valor que a gente pegou no início de faturamento. E sem contar com a operação enxuta e com um ponto muito mais forte. A gente opera na cidade somente via delivery e retirada. Uhum. Olha aí, Isso é porque não é uma loja com salão, né? É entendi. uma loja focada só em delivery. E hoje no ramo da alimentação, hoje entregando um número desse, somente no delivery e na retirada no balcão, isso é um desafio muito grande. Não é fácil atingir E um detalhe, só para complementar, no delivery a margem de lucro em tese diminui, né? Mas as margens da operação, elas são melhores do que lugares que têm ambiente ao público. Porque o processo, não adianta, cara, sendo bem... Só que é o seguinte, processo, eles saíram um pouquinho da operação, ainda estão, né? Mas é fazer com que as pessoas sigam os processos. Contratar pessoas que vão vestir a camisa e vão seguir os processos. E esse papel eu acho que é muito legal trazer, porque o David e a Jéssica, eles nunca deixaram de fazer esse papel. Então, quando era para ser o papel de gerente, a Jéssica fez muito bem. Quando era para ser o papel de donos, fizeram muito bem. Agora o papel de multifranqueado é um outro papel. E tá se encaminhando para fazer muito bem, né? E estamos procurando, né? Que nem eu falei, são mentalidades, né? Então, isso você precisa evoluir, você precisa procurar. E eu acho que é uma... Eu acho que todo empreendedor, eu acho que quem tá no início, sofre muito isso. De ter aquele pertencimento de achar que se não fazer, as pessoas não vão fazer bem feito. Sim. Eu acho que muita gente sofre com isso hoje. E ali foi o ponto de chave que eu consegui entender, que a chave são as pessoas. Eu preciso dar um bom treinamento, eu preciso ter uma boa cultura, eu preciso ter um bom engajamento com a equipe, que elas vão fazer da mesma forma que eu estou fazendo. Que legal. Então veio essa virada. Aí nessa virada, eu precisava de mais recursos para isso, mais pessoas ao lado. Foi quando eu convidei meu irmão vir como gestão, vir como um gestor junto comigo, dentro da unidade de Campo Bom. Então ele trabalhava em Gramado, ele já tinha uma experiência lá como gestão no ramo de hotelaria, que era um ramo totalmente diferente. Foi quando eu fiz o convite para ele, cara, eu tô com uma ideia aí, tô com uma oportunidade muito boa aí, cara, e vou precisar de você. Então, eu sei que vai ser um desafio, porque a hotelaria é um pouco diferente do fast food, né? Mas a gente vou estar disposto aí para te ajudar. E falei para ele, cara, pode ficar tranquilo que é algo muito simples e fácil. A operação não é o bicho de 7 cabeças. Porque às vezes o cara vê alguns vídeos no próprio Instagram, alguma coisa, aquela operação, aquela loucura. 15 pessoas, 20 pessoas gritando na correria. E hoje, dentro da hora do pastel, a operação não precisa ser... como existem processos, operacional, ele é fácil e simples de fazer. Então, Uma coisa que eu acredito que contribui muito para isso também é tu ter equipamentos de qualidade, né? Dentro da tua loja. E aí eu quero aproveitar esse momento para falar sobre um dos nossos patrocinadores aqui, que é a MBA Equipamentos. O Márcio e toda a sua equipe que são nossos apoiadores aqui, são fornecedores dos equipamentos aí da Hora do Pastel e de diversas outras redes, Mandaram para supermercados. São Paulo, mandaram mais um caminhão para São Paulo. Olha aí. Supermercados, açougues, restaurantes. Então, toda a parte de refrigeração, fritadeira, tudo que é tipo de equipamento de inox, de alta qualidade, equipamentos profissionais para você colocar no seu negócio de alimentação, MBA Equipamentos. Muito bom. E para tomar o passo, né, da segunda unidade, a gente tem que partir do pressuposto que a gente entende os números, né? E você usa muito bem isso junto com a gente lá, que é a Repedil, que é um dos nossos outros apoiadores. Também agradecer o pessoal da Repedil, porque
A Repedio, ela traz uma clareza onde estão teus clientes, como que eles estão gastando, e somado ao marketing digital, você consegue baratear teu custo em tráfego pago, tendo mais clareza e mais resultado. Trazer esse gancho da Repedio, né, nosso parceiro, como é que foi para você ter a tomada de conhecimento que, cara, você pode ver quantas vezes o cliente compra de novo, quantos clientes novos eu tenho esse mês, quantos que compram a primeira para a segunda vez, qual é o percentual que compra a terceira para a quarta vez, como é que isso para ti, né, porque você pegou os processos ali e tal, beleza, mas como é que isso na parte de venda e gestão de clientes fez diferença? Como é que você pode, esse processo está bem desenhado hoje, né, mas como é que isso foi também um divisor de água para tu ter segurança para ir para uma segunda unidade? Porque detalhe, para ir para a segunda unidade, você chamou teu irmão lá, você trouxe a oportunidade para ele, né, mas você fez um novo investimento. Né? Então você fez um novo investimento um pouquinho mais alto, que é uma loja então já um pouquinho com standard, né? Com mesas e tal. E que, se não me falta memória agora, mas pelo resultado que ela tem, se ela seguir essa média, vai dar 9 meses? 10? O payback? Se seguir a média que deu nos últimos 3 meses, eu não tenho agora de cor, mas... Cara, hoje uns 8 meses, acho que ela vai estar paga. Dentro de 8 meses ela vai estar paga todo o investimento. Dentro de 8 meses ali, então ela vai estar paga já. Essa mentalidade veio linkada junto com ela veio linkada junto, essa parte do Repedio, quando eu saí da operação. Então, quando eu expliquei no início, a gente era o operacional da unidade. Tanto eu e tanto a Jéssica era o operacional. Para ser tomada a segunda decisão para comprar a segunda loja, eu tinha que sair do operacional. Então, eu saí do operacional e comecei a analisar números. E aí foi a ajuda do Repedio. Então, cara, a gente tem tudo hoje mapeado. Então, a gente sabe o cliente comprou janeiro do ano passado, a gente sabe se ele está comprando até hoje. A gente tem tudo mapeado. E isso que é a parte estratégica. De você entender, ter clareza dos números, você saber quanto de lucro está dando no final do mês, você entender quanto que é o seu CMV, você entender o seu fluxo de caixa para você dar uma tomada de decisão na segunda. Até para a segunda, antes de ir, eu fui na feira de franquias também. Antes de fazer o aporte, de fechar com o Giovanni a segunda unidade, com a hora do pastel, eu fui na feira de franquias. E lá, conversando com diversas empresas, eu já tinha esse domínio com DRE, com essas coisas, e perguntava, no ramo de alimentação, qual que é o CMV que vocês têm? Cara, e todo mundo passava 40%, 42%. E eu, como já tinha clareza que a gente sabe que o ideal é 30%, e hoje a gente chega a bater 28%, 27%, eu falava, cara, isso aqui não é rentável. Através do indicador só, ele tentava me vender algo, e eu sabia que lá na ponta aquilo não era rentável. É que a maioria das pessoas, infelizmente, nem tem a devida compreensão do significado desses números, desses donos dados. que vendiam franquias, né? Sim, não, mas eram empresas, né? Mas eu digo de empresários em modo geral, né? Os caras não têm nem a clareza do que significa e da importância desses dados. Como tu já tinha essa compreensão, tu falou, cara, peraí. E aí foi aquilo. Aí depois que se pagou a loja, o que eu vou fazer com esse dinheiro de lucro que tá vindo? Eu poderia trocar de apartamento, poderia comprar um carro melhor, poderia, enfim, investir numa vida pessoal. Só que isso não me traria retorno. Mais resultado. Mais resultado. E não era um momento, e eu vejo que não é esse momento ainda, de pegar e gastar vou trocar de apartamento. O apartamento, ele tá me servindo. Tu tá empreendendo há quanto tempo, cara? Quanto tempo? 2 anos. Vai fechar não fechou 2 anos ainda. Imagina, cara, olha aí. Tu foi pra segunda unidade, né? Comprou uma franquia. Pagou ela. Comprou uma segunda. Tá pagando ela já em 2 anos, cara. Exatamente. E eu não via isso. Então tem muita gente que se perde. Muitas pessoas se perdem nisso. Começou a dar um resultado em alguma coisa, vai lá, trocar de carro. Começou a dar resultado, cara, vai lá e troca de apartamento. Ou vai lá e faz uma viagem. E está no início. Nem teve, tu nem passou por uma maré baixa ainda. E todo o dinheiro que eu pegava na hora do pastel, todo ele ficava dentro do caixa. Aquele dinheiro foi reinvestido. Teve meses ali na parte de fevereiro e março que dá uma baixa no mercado, muita gente pega e fecha. Porque passa aquela onda boa do final de ano, novembro, dezembro, que o mercado tá mais aquecido, coloca muito dinheiro no bolso.
Só que chega fevereiro e março que dá aquela baixa, se você não se preparou financeiramente e não emocionalmente, tu acaba se frustrando e você acha que aquilo não te dá resultado. Sim. Hoje as pessoas pensam muito nisso. Eu Curto quero prazo, tudo curto né? prazo, eu quero tudo pra hoje. Ah, se esse mês não deu, isso aqui não é bom pra mim. Mas às vezes não fez um mapeamento, pô, eu tenho 12 meses. Cara, eu tive resultado bom. 8, 9 meses. E eu vou pegar só esses 3 meses e tirar como base. Não é bom pra mim? E a importância de que sempre vai ter de 12, tu vai ter lá os meses menores, mas aí o pessoal, o que a maioria faz, né? No geral, assim, no mercado? O mês mais fraco é o mês que eles mais querem gastar em propaganda. Só que daí eles não conseguem colher aquele fruto naquele mês e ainda vão gastar mais dinheiro e o DRE deles vai apertar mais ainda, quando na verdade você tem que gastar todo mês em marketing. E aí quando você tem um mês que você está faturando mais, é o momento de daqui a pouco adquirir mais clientes, que depois quando der um mês de baixa você vai ter aqueles clientes para te suprir. E isso é um diferencial, né? O David, desde o primeiro mês, lá na condição que nós vendemos, disse, ó, seguinte, tem que fazer marketing todo mês, tem que fazer propaganda, tem que conquistar clientes novos, por mais que a loja, ela já, na época, tinha 6 anos, mais ou menos, né? 6 anos e pouco, ela já tem muita base de cliente, mas tu tem que adquirir mais cliente, tem que fazer mais marketing. Se tu não fizer isso, tu não vai chegar lá. Foi lá e fez. E a nova loja, olha que legal, a nova loja com ele já iniciou com um faturamento de quase 100 mil. Então, tipo assim, ele já iniciou com a segunda loja com faturamento de quase 100 mil. Então, o que acontece? Por que ela começou assim? Antes de abrir, 45 dias antes, marketing, amostrinhas, seguiu o script que precisava ser feito. Marketing não tem, cara. É a base de qualquer negócio. Se tu tem um negócio e as pessoas não sabem, é tão óbvio, é tão simples, né? As pessoas não sabem disso, elas não são impactadas, elas não têm aquela emoção de dizer, cara, eu quero, não desperta o desejo, não tem como vender mais. E recompra também. Tipo, se tu esquecer, tu pode esquecer, né? Exato. Se tu não fosse impactado pelo repetir o latte, continuar comprando da gente. Ah, eu me lembro disso a todo dia, porque tu fala comigo direto, né? Não tem como esquecer. Mas, de fato, eu sou um consumidor que continua comprando, porque, obviamente, eu gosto, né? Eu tenho uma experiência positiva, eu gosto, é um excelente pastel, enfim, e todos os outros detalhes que vão além de ser um bom produto, que fazem com que eu continue comprando. Mas falando em marketing, cara, eu tenho que falar aqui sobre a Sense. A Sense que te ajuda a vender mais através do poder da sua marca. Trabalha toda a parte de criação de logos. Ela que fez o logo do Bastidores do Lucro, fez o logo, a identidade visual do Instituto LVO, que é o nosso Instituto Educacional de Educação Empresarial, né, para ajudar os empresários a potencializar seus resultados. Enfim, e que já fez trabalhos para inúmeras empresas em todo o Brasil e que realmente entrega de uma forma unindo a parte da criatividade, de uma parte estruturada da organização do marketing, de todos os aspectos que envolvem essa parte do marketing ali, não só a criação de logo, mas tudo isso que vai te ajudar a vender muito mais. Então, se você quer vender mais utilizando o poder da sua marca, @AsenseCria. Muito bom. O nosso marketing da Hora do Pastel também, muito conteúdo passa pela Sense. Então, o seu Matheus, grande abraço. Falamos de marketing, né, que te levou também a prosperar de uma maneira mais rápida na segunda unidade. E como é que foi agora com 2 unidades? Como é que está sendo esse... É um novo desafio. Você não estava preparado também para isso, mas você se preparou, porque mentalmente você viu que era necessário, está se preparando. Uma coisa muito legal, eu vou abrir isso aqui, que nós estamos conversando da terceira loja, né? Mas talvez há 2 anos atrás eu teria que falar, antes de ir para a terceira loja, tem que fazer isso, 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 isso. Hoje, antes de ir para a terceira loja, eu não precisei falar, que é o quê? Cuidar da pessoa física. Para ter 3 lojas não é igual ter 1 ou ter 2. Para ter 3, precisa dar um passo maior no CPF. Porque agora não é sobre botar mais 200 mil e ter a terceira loja. Agora é sobre evoluir pessoa física em algumas coisas, né, mais desafiadoras, porque sempre quando a gente fala evoluir a empresa, parece que é mais fácil, e de certa maneira é. Porque são equipamentos, são ferramentas, são pessoas. Quando a gente fala evoluir a gente, né? Esses dias eu tava acompanhando e o cara falou assim, é mais fácil ser milionário do que ter um shape. Eu parei pra olhar aquilo, o cara tá falando uma bobagem, eu parei pra começar a pensar, pior que é verdade. Porque pra ser milionário, você trabalha com outras pessoas, você delega, você constrói, você vai lá e faz. Agora o shape só tu consegue fazer. Então quando a gente fala evoluir pessoa física, é muito mais desafiador.
Porque depende primeiro da mentalidade e depois de resiliência, de foco, perseverança. E não é fácil falar sobre a gente com a gente mesmo ou com outras pessoas, né? E tu tá nessa fase agora de buscar ir pra terceira loja, mas junto com essa construção de aprimorar, né? A mentalidade já é de quem tá vencendo, né? Mas aprimorar pra continuar vencendo. Com certeza, a gente tem que buscar cada vez mais conhecimento, né? Então, uma coisa que eu sempre falo é, eu sou humilde a entender que eu não sei tudo. Então, essa parte de aumentar o conhecimento na parte do CPF, ela vem atrelado de buscar conhecimento para mim replicar isso para hoje meus gestores. Então, hoje eu sou a cara da hora do pastel dentro dessas duas cidades. Então, eu tenho que buscar esse conhecimento e eu tenho que trazer isso para os gestores e para os funcionários dentro. Então, tem que tomar um novo tipo de posicionamento. Então, é muito disso. Vem atrelada à mentalidade. Eu preciso também mudar a mentalidade para ir para uma terceira loja. A pessoa física, né? A pessoa física, algumas crenças, algumas pensamentos que ainda ficam daquela pessoa lá atrás. Claro. Eu tenho que entender que eu não posso mais carregar aquela história do David funcionário bom, agora com o David empreendedor. Então, Tu usa isso como conhecimento, mas entendendo que não é mais a tua realidade. não é mais a minha realidade. Agindo de forma diferente. E eu preciso me posicionar referente a isso. Eu fui até uma palestra esses dias, onde que nessa palestra ele falou um negócio. Que ele teve um cliente dele, acho que foi em Bento, ou foi Caxias, que ele era o dono da empresa e ele andava de questão de bermuda e tava lá martelando as coisas dentro da empresa. E aí esse palestrante que deu essa consultoria falou para ele, se você não mudar a sua posição, você não vai vender mais. Você estagnou nesse faturamento e você não vai. Você tem que mudar a sua persona. Você não é mais aquela pessoa, você não é mais aquele CLT, você não é mais aquela pessoa lá atrás. Hoje você é o David. Hoje você tem 2 unidades. Então, tá vindo essa construção agora. Então, com hábitos diferentes que eu não fazia. Então, leitura. Comecei na academia também, que não era um hábito que eu tinha. Então, treinar a mente, treinar o corpo para estar preparado. O ciclo de amizade também. Hoje o ciclo de amizade ele tá mais seleto hoje, porque hoje você é a base de quem você energiza em volta. Se você tem uma pessoa muito negativa que tá toda hora falando, não dá, que não sei o que, aquilo te passa querendo ou não. Sim, e tu acaba sendo influenciado, né? Porque isso é um fato, né? Tem pessoa que fala, não sei lá, mas como é que eu vou fazer para me afastar de tal e tal pessoa? Cara, se tu quiser sair desse patamar, vai ser necessário. Mas é minha mãe, é meu irmão, é não sei quem. Em alguns casos, não é o meu caso, né? Mas em alguns casos, se for coisa assim, o cara fala, como é que eu vou me afastar? Claro, aí tu tem que saber selecionar os momentos e entender que, cara, a maior parte do teu tempo tu vai ter que estar com pessoas que estão com uma mentalidade de crescimento, com uma mentalidade de evolução. E assuntos, né? Daqui a pouco, sei lá, vamos trazer irmão, pai, tio, avô, que seja, e se a mentalidade não é tão assim aforada para negócio como a tua, não adianta você desgastar teu tempo para falar sobre isso. Você vai falar sobre futebol, sobre novela. E nem emprestar teus ouvidos para essas pessoas para falar sobre isso. Exato. Por quê? Porque, de fato, essa pessoa não tem a propriedade para esse assunto. Ela tem, com certeza, para outros, mas para esse não, né? Então, é ser um pouco mais seletivo nesse sentido também. E como que tu, David, assim, dentro da tua jornada como empreendedor, da tua curta, mas intensa jornada como empreendedor, tu enxerga hoje os maiores desafios, assim, que tu teve que enfrentar, cara, até o momento? Cara, o maior desafio que vai bater naquela tecla eu acho que é a mudança da mentalidade mesmo. Acho que foi o maior desafio. Dá um exemplo prático de uma coisa que tu falou, cara, isso aqui eu percebi que eu fiz, mas eu fiz com a cabeça de funcionário ou do David lá de trás, e depois eu parei para avaliar, eu falei, cara, isso aqui não condiz com uma mentalidade de um empreendedor, de um cara próspero. Te vem à mente alguma coisa agora que tu tenha feito? A questão do time mesmo. Eu era muito próximo.
eu tinha uma intimidade muito grande com um funcionário referente a isso. Aham. Que eu tive que entender que, sim, a gente precisa ter esse contato, só que a intimidade não pode ser tão intensa, como pode dizer, não pode ter uma intimidade tão grande. Aham. Que isso estava prejudicando. Então, não estava me vendo como o proprietário, mas sim como um amigo, como alguma coisa, e deixava de entregar ou fazer um relatório, ou deixava de Que não preencher. sentia aquele compromisso, aquela coisa de... Exatamente. Cara, eu tenho que cumprir. E aí foi uma dessas coisas foi nessa na prática. Legal. E como é que tu fez pra mudar isso? Aí é doloroso, né? É doloroso. É doloroso, né? Aí a questão que se não conseguiu, tá? Não foi alinhado e não deu certo, é corte. Eu preciso entender que... Mas a tua mudança, eu digo assim, não em relação a ele, né? Porque isso é uma coisa, pelo que eu entendi, que é uma coisa que tu percebeu que tu tinha que mudar, Uhum. né? Óbvio, tem aqueles que tu traz um novo posicionamento e pelo que eu entendi, daqui um pouco eles não entenderam isso e não se ajustaram. Beleza, daí ele que optou, na verdade, em ser promovido para o mercado, não tu, né? Agora, qual foi a mudança que tu fez na prática para ter esse posicionamento diferente? Assim, o que tu fez? Tu passou a... Ou o que tu deixou de fazer com essas pessoas? Como é que foi isso? Foi a migração de subir a questão de gestão, de ter realmente... Ó, agora você, Jéssica, é a gestora da unidade, você trata referente aos assuntos, eu não trato mais referente a isso. Toda a parte de gestão agora é com você. Então, qualquer tipo de problema que tenha, qualquer tipo de funcionário que venha trazer, é para você. Para mim, você passa para mim depois. Então, não tem mais aquele acesso. Eu tô sempre dentro das unidades, complemento e tudo, mas os assuntos ficam delegados para cada gestor. Quem tem que cuidar das pessoas da unidade são os gestores, tanto a Jéssica quanto o Júnior. Então, eles têm que fazer o feedback, eles têm que treinar as pessoas, eles têm que entender o momento das pessoas, não mais a mim. Entendi. Até para não vir com ruído, né? Porque como é que a gente, como líder, vai tomar uma decisão por cima de um líder abaixo da gente se a gente não tem o contexto como um todo? E eles perdem autonomia, né? A partir do momento onde que ele sobe, ele passa pelo líder dele, vem até mim, o líder que tá lá, ele perde a autonomia, ele perde o respeito dele. Sim. Então, isso é algo que meus dois gestores, tanto o Júnior quanto a Jéssica, cara, eles têm as cartas brancas, tem tudo. Eles que decidem. Eles que ficam com essa parte. E nos negócios, e quando você olha como uma franquia, vamos pensar um negócio que não é franquia, um negócio... vou dar um número até, 50% dos restaurantes em 2 anos que abrem de forma independente, que não são uma marca, eles tendem a fechar. 50%. Se abriu 100 em 2 anos, 50 fecha. Olha aí. Quando a gente fala franquia no mesmo segmento de alimentação, isso cai para 5%. Olha que doideira, cara. E aí... Bom, tá um exemplo prático aqui, né? Aqui mas tem vários, mas e aí vem a grande sacada do veículo, né? De ter um veículo para pilotar. Mas aí tem uma questão importante que quando você tem imagina um restaurante independente e aí você imagina uma franquia. Pode ser o mesmo segmento. O restaurante independente aqui, o dono, ele vai ser operacional, tático e estratégico, tudo junto, misturado. Ele vai estar, como assim? Às vezes ele vai querer fazer o marketing, que é o estratégico, vai planejar a empresa. Às vezes ele vai estar no operacional fazendo a comida. Na franquia, você tem que se preocupar no operacional e no tático. O estratégico nem tanto. Quando você vai para a segunda unidade, você tem que sair da cadeira do tático e do operacional e começar a olhar o estratégico, e o teu líder passa a ser o tático junto com o operacional da equipe. Então tem essa evolução, e isso vem através de mentalidade. Eu me lembro, eu não lembro, mas acho que foi sexta de manhã, eu sei que foi às 8 da manhã que a gente faz esse treinamento. Quando ele foi para a segunda unidade, né, teve o onboard para agora multifranqueado, que é um treinamento para multifranqueados, que a gente trouxe nos últimos anos para cá, que a gente entendeu que era necessário também, porque nós também, aí vem os valores, melhoria contínua. Primeiro multifranqueado nosso teve o mesmo sucesso que ele teve como segunda unidade como multifranqueado? Não. Demorou 7, 8 meses para a gente também entender que agora, quando é multifranqueado, é diferente. Nós temos que trabalhar a mentalidade, porque agora é diferente. Então a gente também foi evoluindo ao longo dos anos. E aí nós temos uns processos que a gente faz, que é o berçário, que depois que inaugura a loja, tem os 3 meses de berçário. E tem quando o franqueado vai para a segunda unidade, hoje tem um novo treinamento que é focado como multifranqueado, que a gente deixa muito claro os papéis do franqueado agora. Então agora, toda vez que o franqueado que tem 2 lojas e ele tem que assumir o operacional, a gente até brinca, você tá perdendo 5, 10 mil no final do mês. Mas um gerente custa 2, 3. Cara, mas olha que louco isso. O impacto que o franchising traz
principalmente as franqueadoras que se preocupam com essa parte mais profunda, porque isso é uma outra etapa, né? Tu pensar no multifranqueado, como que deve ser a mentalidade dele, não é simplesmente tu ter um processo, vai muito além disso, né? Então, o impacto que isso gera e o quanto que isso pode fazer toda a diferença na vida do empreendedor que decide seguir por esse caminho da franquia, de adquirir franquias, né? Porque, cara, é tudo pensado. Aí, mais uma vez, a importância dos processos, o como que isso gera um resultado completamente diferente para aquelas franqueadoras que se preocupam em todos esses detalhes, né? Cara, e é uma ajuda a questão pro empreendedor que vai na franquia, que procura uma franquia, ele tem um atalho. Eu brinco com o Giovanni ainda que eles capinaram o mato lá atrás para hoje a gente tá aí. E hoje o suporte que isso nos dá. Então, toda essa mudança de mentalidade, toda essa parte estratégica, a gente tá falando sobre a questão de repetir sobre marketing, ele é um marketing inteligente por trás disso. Porque lá atrás, há um tempo atrás, quando eu estava investindo em marketing, automaticamente, com a chegada do Repetiu, diminuiu o valor que a gente investia em marketing e atingia muito mais resultado. Só que eu, sem nenhum tipo de conhecimento, eu não sabia que isso dá pra fazer. Aí vem a parte onde que tem um time de marketing da franquia que faz isso pra nós na franquia. Sim. Como tem a parte do TI. Na migração do Nola, quando veio, existia já um time já que estava ali, que já tinha validado, que tinha feito tudo isso. Eu não precisei me preocupar com isso. Realmente, eu só precisei me preocupar em atender na inauguração os clientes cada vez melhor e a operação se estava rodando. Era isso que eu tinha que me preocupar. Nada em volta. O marketing já estava sendo tratado por um time de marketing. A parte do TI, a parte dos sistemas já tinha sido tratado por um time todo lá atrás. A parte que daí vem o Giovanni, ele faz um mês sim, um mês não sobre Os reuniões de KPIs e DREs. os DREs. Então ali ele conseguiu mostrar números para mim que lá atrás eu não entendia. Então olha só, olha a evolução que você teve, olha o quanto de lucro vai ter, olha o que dá para ser feito, olha o que tem, olha a oportunidade que a gente tem, entende? Então ao longo desse tempo teve todo um suporte da franquia. Então isso é uma coisa muito importante de se falar, nada se constrói sozinho. Eu quando me convido para ir numa palestra e tal, tem uma lâmina lá que eu paro por 10 minutos para falar daquela lâmina que eu falo, né? Nos bastidores há sempre uma equipe unida com o mesmo propósito. Então, assim, eu tô lá no palco naquele momento, mas, cara, os franqueados da Hora do Pastel é o que movem a Hora do Pastel. Claro que tem lá o caminho, como tu comentou, lá atrás, a gente limpou o mato e tal, mas, cara, se os franqueados não... Aí tu vai me perguntar, pô, Giovanni, mas 100% dos franqueados tem a mesma? Não, normal. É como em qualquer negócio. Se fosse 100% seria um romantismo. Sim, a gente falar de romance. Não. Quando tiver 100 lojas, você vai ter 10 com um desempenho, 80 com outro, outras 10 com outro. É assim. Mas aí, agora, uma coisa que é muito nítida. As pessoas que vão para a segunda loja, que vão para a terceira, a gente tem franqueado indo para 10 lojas, né? Tem franqueado que tem 8 lojas no Sul, indo para nona agora em São Paulo, e a meta deles é abrir mais 10 em São Paulo. Então, esse franqueado em 2, 3 anos pode ter 20 lojas. Então, assim, o que fez ele? É construir pessoas, é formar pessoas. E aí vem o que o David se preparou agora para a segunda unidade, que é o que? Agora o meu papel aqui é formar novas pessoas, formar novos líderes. Hoje, né? inclusive, eu acho que vale trazer qual é que é a tua compreensão como papel de franqueado. Porque o que acontece? Existe também um romantismo, né, que se fala em relação a franquias, que a pessoa acha assim, eu vou comprar algo que é validado e que é garantia de sucesso. E aí, a partir desse momento, eu vou comprar e a coisa vai acontecer e eu vou ganhar dinheiro. E perde a autorresponsabilidade, né? Tira a autorresponsabilidade, não assume e tal, e depois fala, essa franquia não funciona, por exemplo, né? Então, qual é que é a tua visão hoje, que tá ali como franqueado, agora foi para a segunda unidade, tá crescendo, tá se desenvolvendo. Qual é a tua visão do papel do franqueado? Cara, se quer ganhar dinheiro assim, sem fazer nada, coloca, sei lá, num CDI ou investe em alguma coisa. A franquia não é feito para trabalhar, mas trabalhar de forma inteligente. Se eu não estiver todo dia acompanhando meus números, entendendo, olhando minha avaliação no iFood, para saber como que está a operação, aonde que estão errando. Se eu não tiver à frente disso para saber se você me vê, como é que está de canalidade, se está sendo comprado, se o gestor está comprando a quantidade certa, esse é o meu papel. Então, o trabalho, você não trabalha mais no braçal, no trabalho pesado. É de forma inteligente, mas é trabalho constante.
É todos os dias feito, mas de outra forma. Treinamentos aos meus gestores, para ser visões para eles. Então, essa é a minha estratégia hoje. Então, Legal, muito bom. Eu acredito que isso é fundamental de passar essa visão, né? O Giovanni mesmo fala que o papel dele hoje como CEO da franqueadora é, às vezes, fazer o cara não comprar a franquia. Mas mas a gente Né? essa semana Porque, recusou mais. tá, mas peraí, vocês não querem vender franquia? Quero, mas eu não quero vender a todo custo para qualquer pessoa que que só tem a grana e mais nada. Hoje tem o processo comercial, depois tem o jurídico, aí vem a entrevista. Na entrevista, se a pessoa ela pode ter o maior capital do mundo, não tiver os valores, tá fora. Ah, mas depois os valores tem que ter capital, tem que ter capital. E aí vem o terceiro, tem que ter sede de crescimento. Tipo assim, ela tem que ter uma mentalidade que quer crescer. Se ela vier com uma mentalidade que quer ficar lá dentro montando pastel e que isso é legal pra ela, não vai dar certo. Porque não é esse franqueado que eu quero. Eu não quero franqueado operador lá que fica só montando pastel. Ele pode isso. passar por um ano naquele processo, mas ele precisa pensar grande. E naquela nossa primeira conversa, quando foi fechar a Sapiranga, naquela mesa lá, eu falei pra ele, não penso em ficar somente nessa unidade. Não tinha nem concretizado a primeira, mas eu já tava visualizando a segunda. Primeiro, a mente chega. Se a mente não chegar, tu não consegue. Se tu não visualizar lá na frente, você não consegue chegar lá. O que você deixa de visualizar, se você não visualiza lá na frente, tu não consegue chegar. Então, na hora que eu sentei com ele, pra fechar o negócio da primeira, cara, eu não penso em ficar somente com uma. E aí, ao longo do tempo, foi se desenhando, foi se desenvolvendo, fui me desenvolvendo e tá aí a segunda unidade, já com conversas no bastidores, que nem o Giovanni falou, não é pra ter contado ainda, mas já com bastidores ali pra terceira. Estamos mapeando isso aí, sim. Estamos já estudando cidades já que não tem, já pra terceira. E olha que legal, pra essa terceira agora, é que a primeira não teve implementação. Tu comprou um ponto, né? E aí você foi. A segunda você aprendeu agora por implementação. Já que a gente tá falando de implementação aqui, pra terceira tu vai ter que implementar do zero, né? Existe uma empresa que facilita isso, que ajuda esse trabalho, né? Exatamente. Queremos falar aqui da Conexo Engenharia, que ela é uma empresa que trabalha na execução de obras, reformas, gerenciamento de obras, consultoria em construção, orçamento e planejamento. Enfim, se você deseja construir e reformar tanto residencial quanto comercial, já estruturou esse processo na parte de construção ali de inúmeras franquias pelo Brasil afora, de grandes marcas, diversas marcas aí, nos mais diversos segmentos de franquias, Conexo Engenharia. Muito bom. E faz diferença, viu? A gente começou as primeiras lojas de Hora Pastel sem arquiteto. A gente não entendia naquele momento, vou gastar com um projeto arquitetônico. Mas na medida que os processos funcionam, você vai começando a estudar o mercado e aí você entende como é importante um projeto. E assim é na vida, assim é nos negócios. Então planejar, que nem você falou, mentalmente eu criei, né, a segunda unidade. Ali foi um primeiro passo. Aí você botou no papel como é que seria eu ter duas unidades. O que eu preciso abrir mão agora para isso acontecer? O que eu preciso me preparar para que isso aconteça? Aí aconteceu. E agora você está na fase para a terceira. Né? Se a gente olhar de capital, seria muito rápido. Mas agora não é sobre capital financeira, agora é sobre capital humano. Porque 3 lojas, você é o David, você vai ter 3 líderes, né? Então não é apenas ter um líder, ter 2, não, são 3 líderes. E assim, o que acontece? Eu sempre digo, qual é o maior desafio que o franqueado tem quando ele chega para 3 lojas e tem as 3 pagas? É que num mês ele bota uma nova loja só com lucro. Ele consegue botar para operar uma nova loja. Quando o franqueado chega com 3 lojas em operação e elas estão na excelência delas, um mês de resultado, ele tem capital para abrir a próxima. E aí a próxima. Então, por que um franqueado ele saiu de uma e hoje está indo para 10? Porque quando ele chegou na terceira para a quarta, o capital, como ele sempre reinvestia, isso abria uma por mês. Mas aí chegou um momento também de, agora temos que criar uma estrutura agora, porque agora não é mais 2 lojas, agora não é mais 3, agora são 8 lojas, né? Agora são 9. Então, assim, são fases e processos. Quando você chegar para a terceira loja, da terceira até a sexta, sétima loja, é um novo processo. Porque da terceira em diante, é aberto um novo tipo de empresa, porque aí já é uma holding para administrar essas franquias. E aí essa holding já precisa ter um financeiro, né? Essa hold já precisa ter alguma questão de apoio de treinamento operacional. Então isso tudo a franquia hoje, a gente ajuda o franqueado a fazer isso.
hoje muito mais claro, muito mais fácil do que lá atrás, quando a gente estava lá capinando o mato, vamos dizer assim, né? Esse é o caminho. David, estamos indo para a reta final aqui. Mas antes disso, Giovanni, nós não podemos deixar de falar dos nossos patrocinadores, que é a Hora do Pastel. Não posso. Verdade. A Hora do Pastel. A gente falou tanto de Hora do Pastel que... Falamos tanto dela que já serviria como... Né? Verdade. Mas vamos vender uns pastéis aí. Vamos uma vender franquia. Então, a Hora do Pastel... Tanto que se você deseja empreender nesse segmento, hoje aqui de forma bem aberta, falando sobre os bastidores de um franqueado, de um multifranqueado, e também se você deseja comer um excelente pastel, e tem cupom, né, Giovanni? Tem cupom. Lucro 10. Lucro 10 na hora de fazer o seu pedido. Escolha a franquia mais próxima da sua cidade, ou na sua cidade mesmo, e aplique o cupom LUCRO10 para ter esse desconto especial e dessa forma comer o melhor pastel disponível no mercado aí, que com certeza vai chegar até sua casa quentinho, sequinho, sem gordura sobrando, né, Giovanni? E recheado. Recheado com ingredientes de altíssima qualidade. Qual é o teu preferido? Cara, eu já falei aqui, eu já experimentei outros que são muito bons, mas o Galdéria eu vou te falar um negócio. E de docinho, qual? Cara, eu fico dividido aqui entre o misto. Bom. Essa semana passada eu pedi um misto com queijo. Cara, que espetáculo. Tá na hora, já estamos acabando aqui, já vou fazer meu pedido. A melhor aqui. Hora do dia chegou. Pai sabe ser bom, né? É bom demais. Enfim, então, Hora do Pastel. Escolha a unidade mais próxima aí da sua cidade e desfrute desse excelente pastel. Muito bom. David, estamos indo para a reta final e a gente finaliza aqui sempre com uma pergunta. E aí você pode trazer uma frase, num contexto, né? Mas como para você define lucro? Palavrinha mágica. Palavrinha mágica. A palavrinha mágica, lucro. O lucro, ele é tudo numa empresa. É através do lucro aonde você consegue investir numa segunda unidade, onde você consegue, enfim, melhorar a sua vida na pessoa física. O lucro é tudo. Hoje é o que tem que ser o primordial dentro da empresa, é visar o lucro no final. Através do lucro você consegue fazer diversas coisas, tanto na pessoa física ou tanto expandir. Perfeito, muito bem. Obrigado para você que assistiu até aqui. Se você chegou até aqui, vamos falar de novo, né, Giovanni? Vamos repetir. Ainda não está seguindo o Bastidores do Lucro no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações e também, se você está assistindo ou ouvindo pelo Spotify, avalie esse programa só se você gostou, com 5 estrelas, que daí o Spotify leva essa informação para mais pessoas. E nas redes sociais, a gente está em todas lá, mas vou falar principalmente do Instagram, Bastidores do Lucro Podcast. Segue a gente e consome conteúdo de qualidade todos os dias nas nossas redes sociais. Obrigado, David. Obrigado pela tua participação. Com toda certeza, esse episódio contribuiu para nós e para toda a nossa audiência, para quem está ouvindo e assistindo aqui. Então, obrigado pela tua participação. Estamos muito felizes aí. Não, satisfação é toda minha. Agradeço pela oportunidade aí, tá? E espero ter ajudado bastante gente aí que está iniciando aí, como eu iniciei lá atrás, e falar sobre a questão, um pouco sobre o franchise, sobre a questão de franquia, saber escolher bem a sua franquia, que ela é algo muito lucrativo, algo muito bom. Muito bem, agradecer a participação. Sem dúvida, contribuímos bastante para quem está nos assistindo e ouvindo. E até amanhã, 7 da manhã, ponto de virada cedinho para você começar bem o dia. E quarta-feira que vem, mais um episódio aqui no Bastidores do Louco. Valeu, tchau, tchau.